A gente está aqui no TEIA hoje para conhecer aqui um pouquinho mais da casa, sobre o lançamento do livro ainda sobre Santa Irlanda, mas antes a gente vai conhecer um pouquinho do sacerdote da casa. Pai Felipe, como que foi a entrada do Felipe na Umbanda e como foi a sua trajetória até a criação do templo? E uma história extensa que eu vou tentar sintetizar. A minha primeira memória na religião de Umbanda, eu tinha por volta de 3 anos de idade. É a primeira lembrança consciente de uma festa de Cosme e Damião. E aí depois, dei um corte, quando eu estou mais ou menos com 7 anos, desde antes disso, né? Uma vovó, uma preta velha me rezava, num terreiro familiar, nos fundos da casa da minha mãe de santo, ela tinha um quartinho onde ela rezava e atendia as pessoas. E aí, diante disso, aos 7 anos eu vou ser rezado, e a preta velha fala que eu sou filho de Oxóssi. E aquilo me marcou de tal maneira que, a partir daquele momento, eu sempre que tinha uma atividade, uma função, eu procurava estar presente ali. E mesmo ainda como criança, o terreiro começou a ocupar um espaço onde outras coisas não concorriam. Para mim era importante estar ali pelo simples fato de estar na presença do sagrado, hoje com esse entendimento, com essas palavras. E o tempo passou, a minha mãe de santo, ela sabia da missão dela em se tornar uma sacerdotisa, mas era algo que ela refutava, e aí dessa maneira, quando chega um momento que ela começa a tratar de pessoas, e aquelas pessoas começam a ficar pela casa. E eu vi um corpo mediúnico dar os seus primeiros passos. Ela ainda tentou procrastinar um pouco esse processo, no entanto, no ano de 1996, isso efetivamente se dá por parte da espiritualidade. E a partir daí, eu começo a ver esses médios trabalhando, e um dia, numa sessão de desenvolvimento, já com 6 médios na casa, eu começo a sentir vibração, uma energia, algo que eu não sabia nomear. Eu estou me sentindo, vamos abrir aspas, muita gente fala, eu estou me sentindo mal, porque eu não consigo classificar aquele fenômeno que está acontecendo comigo. E aí, diante desse processo, ali começou, eu estava com 12 anos de idade, a manifestação da mediunidade. Tive um episódio antes, com um sonho, né, com o guia-chefe da nossa casa, o Caboclo 7 Flechas, no qual ele se apresentou para mim. E isso deve ter sido no ano mais ou menos de 94, mas eu não sabia, não entendia o que ele estava falando. Eu brinco, eu falo, ele falou que ele era o meu guia-chefe. E eu brinco dizendo que eu não sei se isso era de comer ou de passar no cabelo. Eu só conhecia o caboclo que a minha mãe trabalhava, que era 7 estrelas. E aí o tempo passou, isso deu uma apagada. E também uma outra coisa que marcou muito, mais ou menos, eu acho que deve ter sido mais ou menos nesse mesmo período, foi que minha mãe de santo foi até um jogo e, ao perguntar pela família, o jogo de Búzios respondeu que Oxóssi dizia que tinha um menino na casa dela, um familiar, e que tinha uma missão de ter uma casa, e que essa casa seria pertencente ao orixá Oxóssi. E a única pessoa nova de Oxóssi seria eu. E ali eu nunca pensei em sair da casa onde eu me desenvolvi. De 96, a mediunidade, de maneira ostensiva, ela começou a se manifestar. Rapidamente os guias confirmaram, trouxeram seus nomes. Poucos anos depois, 2, 3 anos, eu já estava numa linha de aconselhamento na casa. Eu era um médium extremamente presente, vivendo o chão de terreiro. Eu digo que em 10 anos de casa, eu acho que eu não tive 5 faltas. E as primeiras faltas aconteceram quando eu já estava lá por volta dos 18 anos, começando a trabalhar, e por conta do trabalho eu não conseguia ir. Mas sempre dava um jeito de trocar o meu plantão. Às vezes eu preferia trabalhar no domingo para estar sábado no terreiro, porque a Umbanda, eu sempre digo, Camila, que não dá para você ficar só na paixão. Toda paixão ela é efêmera, ela passa. Se você não transformar essa paixão, se isso não se transformar em amor, em algum momento se torna pesado. Senão o médico começa a falar, ele perde o brilho, perde o encanto da paixão. E o amor, ele é perene. Então nada vai mudar essa relação ali com o sagrado. E ali comecei a me desenvolver, fiquei muitos anos na casa, desempenhei muitas funções, era uma pessoa de confiança dentro do terreiro, sabia fazer de tudo ali, e o tempo foi passando, né, e acabou que eu me desvinculei da casa, e isso já se vão quase 19 anos, se passaram. E quando eu me desvinculei da corrente, no dia seguinte em casa, Pai José, que é o meu mentor espiritual, um dos guias que chefiam o TEIA,
ele se manifesta e diz para eu me tranquilizar que se passariam 5 anos. E Monju questiona, mas 5 anos para abrir a casa, e manda quem pode, obedece quem tem juízo. 5 anos se passam sem a gente contar no dedo, e um dia na rua, tinha ido ao banco na rua, e quando eu estou voltando, eu tenho uma tela mental em fração de segundos, e eu vejo que eu estou defumando um terreiro, e quando eu abro a porta do terreiro, eu vejo o mar. E eu falei, mas mar, eu não sou chegado à praia, não é a minha preferência. E aí eu falei, e aí me veio, eu sentei na mesa do trabalho e eu joguei no computador, terreno frente mar Itaipuaçu. Joguei, vi o terreno, foi o primeiro que apareceu, era esse que eu tô, e nós ligamos, eu liguei para lá e falei, não, domingo eu tô indo ver. Não tinha dinheiro para comprar, tinha pouco dinheiro, acho que só para dar uma breve entrada no terreno, e assim eu fiz. E essa história também é engraçada, porque eu fiz toda a negociação do terreno, tiveram algumas intercorrências, tinha uma pessoa na frente, e a pessoa não ficou, eu assumi o terreno, e no dia que eu vou assinar o contrato na Caixa Econômica, na hora que a pessoa puxa o braço para a pessoa que representava o dono, um primo do dono, que estava em nome dele, ele foi assinar, na hora que ele vai assinar, aqui está tatuado Marabô, que é o Exu da minha mãe de santo. Esse Marabô é um Exu que eu tenho muita devoção, que eu tenho, foi o primeiro Exu que eu conheci na Umbanda. E ali para mim era um sinal, isso, e logo que eu compro, o seu 7 Flechas se manifesta, e ele diz que no dia 15 de novembro, nós abriríamos o terreiro, isso era no ano de 2012. E aí começou a bater uma paranoia, porque eu via o terreiro muito grande, um lugar amplo, e eu vim de um lugar que era muito pequenininho, que a assistência deveria ter 30 pessoas, a casa, o gongá, o salão para os médios, era um salão que dava 10 médiuns, os demais ficavam do lado de fora do salão, meio que no quintal, na varanda, que era coberta. E eu falei, eu não vou ter dinheiro para começar isso, porque eu comecei e falei, eu quero fazer tudo certo. E aí eu fui fazer contratei um arquiteto, um engenheiro, desenhei todo o projeto, e ficou orçado em 1 milhão na época. Eu falei, eu não tenho dinheiro para fazer isso. E aí mais um dia, na rua, e vem a imagem onde eu deveria fazer o gongá, e que eu deveria começar ali. E aí nós questionamos a Seus 7 Flechas como que as pessoas iriam chegar, porque minha vida até então era em São Gonçalo, eu morava em São Gonçalo, o terreiro que eu conhecia era ali, e eu comecei no dia que ele mandou, no horário que ele mandou, porque quando nós temos um guia-chefe na casa, é ele quem zela pelo terreiro. Ele trouxe algumas diretrizes para casa, como, por exemplo, na minha casa não pode ter sacralização, não pode ter cobrança pelos trabalhos espirituais e não pode ser trabalhado de forma alguma para magia negativa. Então, esses foram os 3 norteadores. Se eu quisesse a proteção dele e a mentoria espiritual dele, eu não poderia sair dessas 3 linhas ali de trabalho. E aí, diante disso, nós seguimos com o trabalho, começamos aqui em Itaipuaçu, e ele falou para eu ficar tranquilo que as pessoas chegariam. E nós começamos o trabalho, depois eu mostro a você, num cômodo hoje que é o nosso depósito de alimentos, é um cômodo muito pequeno. E as pessoas começaram a chegar. E aí no primeiro ano, no primeiro semestre, 2 médiuns chegaram, foram iniciados na corrente, ficaram comigo, e aí depois desse 1 ano começaram a chegar pessoas. E aí faz-se uma primeira obra de um puxadinho para comportar quem estava aqui. Fizemos a obra, já não comportava, quando a obra estava pronta já não comportava, mas aí tivemos que fazer uma outra obra para ir comportando, e durante a pandemia, e aí dando um salto, né, chegando aí nos anos já em 2019, o nosso espaço estava pequeno para a assistência e para o público, e para o corpo mediúnico. E aí nós começamos a usar barracas, tendas, essas tendas que a gente tem em casa. Eu ganhei uma tenda que era de 3x6, e ali eu colocava a parte de assistência. Já não dava, compramos uma outra tenda. No final estávamos com 8 tendas ali no trabalho. E aí quando eu conversei uma vez com um fornecedor para fazer uma compra, ele falou, Felipe, por que você não compra uma tenda de 10x10? Eu tenho aqui uma usada, tal. E nós compramos, e hoje são 6 tendas de 10x10 que pegam uma área de 600 metros quadrados do terreiro. O terreiro tem um espaço total de 860 ou 40 metros quadrados,
e ali nós começamos lá atrás esse trabalho de caridade, e aqui tudo era areia de praia. Não tinha, era tudo na areia da praia, e tudo durante os primeiros anos, tudo tirando do próprio bolso, junto com a Mãe Ju, como uma casa de caridade, e aí o TEA foi se estruturando quanto instituição. Seu Sete Flechas, que é o guia-chefe dessa casa, ele diz que o meu compromisso com ele é tornar essa obra perene. Ele diz que eu vou passar por aqui e desencarno, e após ele vai continuar essa obra, que ele tem uma missão com esse entorno, com essa comunidade do entorno. E aqui hoje nós temos em média de 140 médiuns trabalhadores na corrente. Para ingressar na corrente do TEA, ele instituiu logo nos primeiros anos que ele queria que tivesse estudo na casa. Então acho que já no segundo ano do TEA eu formo a primeira turma de doutrina de Umbanda. E essa turma, ela tinha o objetivo de explicar o que era Umbanda, calibrar as pessoas que iriam entrar na corrente, que as pessoas às vezes veem o fenômeno e se iludem, querem logo entrar. Mas o porquê que isso está acontecendo? E aí esse curso começou na época com a intenção era fazer em 3 meses, levou mais tempo. Depois, hoje o curso leva 1 ano. Então uma pessoa que quer ingressar, ela passa 1 ano na assistência, se matricula na turma, é gratuito o curso, as aulas hoje em dia são online, antes da pandemia eram presenciais, e eu dou aula online a cada 15 dias, ao vivo, para o grupo de alunos. Na pandemia foi um estouro, porque as pessoas estavam em casa, nós chegamos a ter mais de 500 alunos online nos acompanhando. A pandemia foi um momento de virada para o TEA, que é o Templo Espiritualista Aruanda. E nessa virada, a gente tinha online muitas pessoas nos acompanhando. Eu não era uma pessoa de redes sociais, eu tenho um Facebook, que quase não posto nada, eu sou uma pessoa mais reservada no meu dia a dia, mas pela Umbanda estar falando, eu digo que eu sou um tímido bem desenvolvido para poder falar. E aí, durante a pandemia, nós começamos a nos preparar, realizamos aulas práticas, muitos trabalhos fechados. Durante esse período fizemos muitas louvações, momentos de mensagem, corrente de oração. E em 2019, também nesse processo, eu conheço num evento a editora Aruanda. E eu estava com um livro preparado em 2019, e eu falei, gente, como que vai ser agora para publicar? Porque eu já sabia da história do livro há alguns anos e eu negligenciava isso. Uma preocupação. E o Pai José, que é o responsável pelas psicografias, ele diz, independente das críticas, para eu seguir o trabalho. Porque Jesus foi crucificado, eu aqui, o que acontecer não vai se comparar com ele. E aí nós seguimos, a editora Aruanda comprou a ideia, em 13 de maio, em 2020, dentro da pandemia, nós fizemos o pré-lançamento do livro. E o livro aconteceu, fluiu, e aí a pandemia, apesar do ônus de todas as mortes, dificuldades, foi um período muito positivo para mim, enquanto indivíduo, né, porque foi o período onde eu psicografei Zé do Laço. Por conta do silêncio, daquela parada, eu funciono melhor no silêncio. Então o Zé do Laço nasce daí, e já tinha a 3ª obra engatilhada. Eu falei para José, eu tenho que esperar um pouco agora, porque nesse ínterim eu adentrei um mestrado, eu sou psicólogo de formação, eu não vivo do santo, eu vivo para o santo. Então, atuo como psicólogo clínico, consultor, e conciliando minha vida profissional ao TEA. E aí, nesse ínterim, eu passo no mestrado em psicologia, vou fazer, dentro da pandemia, o mestrado, e aí, nos intervalos de férias acadêmicas, eu ia lá e escrevia a obra, fui escrevendo dessa maneira, Mariazinha. Depois eu vou mostrar os livros para vocês. E aí, eu começo a escrever, e as redes sociais. Por que eu comecei dentro da pandemia o diálogo sobre Umbanda? Porque para mim não é um peso estar toda semana no terreiro, é onde eu recarrego minhas energias. A minha missão é com a espiritualidade. A reboque vem os filhos de santo. Aqueles que estão comprometidos com a causa, conosco seguirão. E aí nesse processo todo da pandemia, das coisas acontecendo, eu comecei a fazer lives. Porque na minha época, quando eu comecei na Umbanda, eu sou antes das redes sociais, antes da internet. Como que eu aprendi, às vezes, com o irmão? Eu perguntava assim, Camila, como que é lá na sua casa? Conhece algum ponto para seu Sete Flechas? Esse eu conheço, esse eu não conheço. Havia essa troca. E eu comecei num projeto anterior, chamado Umbanda
pelo mundo afora. Nós fizemos 4 lives gravadas. E aí, nesse meio, eu conversei com um sacerdote da Austrália, um de Portugal, uma na Espanha e um no Japão. Né? E aí eu cheguei, esse sacerdote, conversamos, mapeei outros, mas muitos não aceitaram participar. E aí, como não estava dando certo, eu falei, não, eu quero continuar. E aí vem a ideia do Diálogo sobre Umbanda. No Diálogos eu chamo pessoas para dialogar de maneira respeitosa, independente do viés, e mostrando que a Umbanda é plural, tem muitas facetas. A Umbanda que eu pratico aqui em Maricá, ela é diferente da Umbanda do Paraná, da Umbanda que está no Rio Grande do Sul, do Norte. Eu conversei com uma mãe de santo do Acre, do Acre, ou um pai de santo que esteja no Nordeste, e poder aprender, como na tradição africana diz, trocar folhas. Isso aqui me serve, eu vou pensar e vou trazer. Isso não me serve, eu respeito e vamos adiante. Porque a base do diálogo é o respeito. E a gente estava dentro da pandemia um processo de muita falta de respeito ao outro, né? E aí, principalmente no momento político que atravessamos no Brasil. E aí ali foi um lugar que me trouxe uma projeção no meio, é um lugar que hoje há uma respeitabilidade, né? O TEA acabou ganhando mais força dessa maneira e não era esse o objetivo, era simplesmente conversar sobre Umbanda. E para mim não importa se aquela casa tem rede social ou não, se tem seguidores ou não, porque não quer dizer que uma casa que seja grande seja melhor do que uma casa pequena. Eu vim de um gongá, de um terreiro que era muito pequeno e eu vi muita caridade ser feita, muitas graças serem alcançadas. E isso é Umbanda. A manifestação do espírito para a prática da caridade, que é como nós definimos a Umbanda segundo o Caboclo das 7 Cruzilhadas, é isso. Então, para fazer Umbanda, o Caboclo das 7 Cruzilhadas dizia que precisava de uma árvore, de um cambono, de um consulente e daquele médium. Você não precisa de muita coisa. A árvore para proteger, o cambono para auxiliar, né, o consulente para que possa ter suas lágrimas ali, suas dores aplacadas. Isso que nós precisamos para fazer Umbanda. E seus 7 flechas, ele sempre fala que para ele não importa se o chão é de terra batida, se é de areia de praia, ou se é piso, o que for, ou se a casa é de pau a pique, não importa para ele, o que importa é a caridade. A única coisa que ele sempre nos pediu durante esse período foi que evitássemos deixar as pessoas ao relento. Então, que a gente conseguisse deixar as pessoas mais acomodadas o possível, e o mais a espiritualidade faria. A casa foi seguindo, a casa foi crescendo, os livros foram chegando. Hoje no YouTube são mais de 800 vídeos, se não me falham a memória. Dentre vídeos que a gente tem o projeto dentro do YouTube, o Diálogo sobre Umbanda, que fez agora, na última semana de maio, acho que dia 25 de maio, fez 5 anos do projeto. Tem o projeto Reflexões Umbandistas, que toda quinta-feira sai um vídeo curto com uma reflexão sobre Umbanda. E eu conheci, uma das pessoas que eu conheci durante a pandemia foi Pai Caetano, e Pai Caetano, o nosso entrosamento ficou uma coisa muito positiva, a conversão das ideias, das reflexões, e nós começamos a fazer um diálogo chamado Sou Eu, é o Guia. Tiveram alguns episódios, e dali, depois de um tempo, nós resolvemos fazer uma série. E essa série, Sou Eu, é o Guia, chegou nessa última quinta-feira ao 40º episódio. Então a gente está desde 2000, eu conheci o Caetano em 2001, e desde 2001 nós começamos o projeto. Né? E aí são 2 horas de diálogos, com muitos dirigentes do país todo participando, muita gente interagindo até fora do Brasil também. E é algo que eu sempre falo para quem eu vou entrevistar, para quem eu vou conversar: esquece que o pessoal está aqui, só apenas eu e você. É um bate-papo. E às vezes eu preciso dar uma ajudada ali, porque o objetivo não é expor a pessoa, é alfinetar, nada disso. Eu falo, na minha casa eu faço diferente, mas é uma forma de aprender. Então acho que tem um pouquinho dessa história, eu devo estar esquecendo de muita coisa. A gente ficou sabendo da sua trajetória, e a organização do templo, ela tem horário de entrada, senha de atendimento, tudo bem organizadinho, né? Essa organização foi orientação de algum guia, ou é uma coisa mais pessoal sua? Como é que foi assim?
Eu acho que você coloca 2 pontos e eles se unem. Vou explicar o porquê. Primeiro que o trabalho espiritual requer disciplina. Emmanuel, o mentor de Chico, ele falava para Chico que precisavam 3 coisas para trabalhar: disciplina, disciplina e disciplina. Aonde não tem disciplina, não tem organização, qual a espiritualidade vai se manifestar? Porque quando eu marco um horário, 17 horas para começar uma sessão, os guias já estão aqui. Eles estão preparando a gira toda que vai acontecer. A gente pode até observar isso nas obras psicografadas. Eu tive a oportunidade, que tem toda uma preparação, reunião de planejamento pela espiritualidade antes, porque a gente não sabe desses bastidores. Então, eu marco 5 horas, vou começar às 6, 5h45. Todo o meu respeito para quem assim faz. Mas para a forma que eu pratico e pelo que eu acredito, não se coadunam. Então, o trabalho espiritual para acontecer tem que ter objetivo. Guia, na minha visão, não vem à Terra para ficar dançando, bebendo e contando anedota. Então, tem uma gira de caridade, aqueles guias vêm de Aruanda, eles se rebaixam energeticamente para estar conosco. Quando eles saem daqui, nós fechamos a gira, mas o trabalho não para. E eu tenho que ter o respeito pela espiritualidade. Eles nada pedem para se manifestar. Eu não tenho exigências, não importa se o charuto que eu estou usando para o guia, se eu tenho grana para comprar ou não, ou se é um charuto de 50 centavos ou de 10 reais. A caridade não vai deixar de acontecer, ela não está pautada nisso. Tem uma função magística, energética, tem um fundamento. Mas essa organização, para mim também, ela é necessária, tanto para mim como para a Mãe Ju. Eu fui gestor em uma grande empresa, onde eu liderava 600 pessoas. Então, eu tive uma vivência tanto em áreas operacionais, como em área de desenvolvimento de recursos humanos, que foram trazendo esse know-how além da minha formação. E Mãe Ju também é da área corporativa, apesar de ambos sermos psicólogos, porque o maior desafio, Camila, de um trabalho espiritual não é o trabalho da espiritualidade, é a gestão de pessoas, a gestão de conflitos. Só muda o CEP do terreiro. Problema com pessoas vai ter, por conta dos melindres, do ego, da imaturidade, dos excessos. Então, as regras, e uma casa hoje com 140 médiuns, às vezes nós temos assistência em algumas giras de 350 pessoas. Existe, Cosme e Damião, por exemplo, bate mais de 500 pessoas aqui. Então, se não tiver tudo muito organizado e um planejamento, eu não sei como vai funcionar. Eu sei, por exemplo, cada posição que os meus filhos de santo vão ficar no terreiro. Eu sei qual o meu tempo de abertura, de preleção. Eu sei qual o tempo da minha abertura até os guias estarem na terra atendendo, porque eu tenho um compromisso de acabar num determinado horário. O nosso estatuto prevê que termine até 22 horas, mas por conta dos vizinhos, do incômodo gerado, do preconceito religioso. Então, e mudar essa noção que o terreiro de Umbanda é bagunça. Não é bagunça. Então, o nosso portão é aberto 16h15 nas sessões públicas dos sábados e nós fechamos depois 17h20. Ninguém mais entra. Por que disso? Alguns fatores. Primeiro que quando você deixa o portão aberto, as pessoas só chegam na hora da consulta, porque elas acham que a Umbanda se resume à consulta e a abertura já é um tratamento espiritual. O segundo fator é porque você tem hoje a situação do preconceito religioso e da segurança pública. Um assalto, uma agressão, alguma coisa assim. E a Umbanda, nós precisamos desmistificar a Umbanda. A Umbanda, ela é simples, mas ela não é simplória. São coisas distintas. A Umbanda tem fundamento e é preciso preparar. As pessoas hoje vêm ao terreiro querendo negociar a caridade. Alguém me fala alguma coisa, ele quer fazer da forma dele. Ele não quer, às vezes, seguir a instrução. E é horas o guia que é fraco ou o terreiro que é fraco. E as pessoas acham que ao tomar um banho de ervas, que elas vão resolver, que acender uma vela está resolvido. Não vai resolver se não houver a mudança interior. Então, esse estudo, esse entendimento, ela vai se falando, né? E a orientação, essa é uma casa regida por Oxóssi. Oxóssi é o orixá da expansão do conhecimento. Então, um dos compromissos dessa casa é com a expansão do conhecimento. Por isso que nós temos vários cursos, palestra, isso faz parte da missão da casa, de mudar o mindset, mudar essa mentalidade, horas muito pequenas sobre a religião. E eu pego como gancho o último censo do IBGE que saiu, foi apresentado ontem, dia 6 de junho,
falando que... ontem foi dia 5. Falando a respeito que as religiões de matriz africana, a Umbanda e o Candomblé, tem 25% dos seus participantes têm o grau de instrução nível superior, só perdendo para o Espiritismo. E aí quando você soma Umbanda, Espiritismo e outras religiões espiritualistas, budismo, hinduísmo, nós somamos quase que 70% do grau de instrução. Então as pessoas acham que a Umbanda é aberta a todos, indistintamente. O branco nos convida a todos sermos iguais e fraternos. Não importa se ali tem uma empregada doméstica, uma pessoa que não tenha grau de instrução, ou uma pessoa que tenha lá o maior grau de instrução possível, seja um PhD. Mas essa reflexão, cada um da sua forma, cada um do seu entendimento, ajuda a fazer o movimento da Umbanda. Então esse terreiro tem esse comprometimento por conta desses fatores que eu estou colocando, por conta da disciplina, que é balizar, e eu também acabo precisando, eu sou uma pessoa que tenho horas no traço metódico, eu tenho tudo controlado. O percentual de presença de cada um dos meus filhos de santo, eu tenho uma pasta como se fosse um colégio de cada médium com o andamento do desenvolvimento dele, porque o terreiro, ele é um hospital, ele é uma escola e ele é um templo. Aqueles que elegem uma casa para ingressarem, elas estão escolhendo uma escola. Você, quando elege um colégio para o seu filho, uma faculdade para você fazer, você vai lá ver o método, a forma, o conceito daquela casa. E isso não é para ser melhor do que o outro, é para fazer melhor a cada dia pela Umbanda. Por que disso também? Porque a Umbanda faz muito por mim. E aí a pergunta para todo médium que eu faço é: o que você está fazendo pela Umbanda? Porque todo mundo quer a graça. Mas o que você faz para que aquela graça se torne perene? Lembra que eu falei? A missão dessa casa é se tornar perene. A casa, eu sei que ela ainda vai crescer. O projeto, ele ainda cresce. Hoje, nós temos um projeto social, por exemplo. Começaram com 10 famílias. Hoje são 105, são 2 toneladas de alimento. E isso arrecadando pelas consultas que são dadas. São mais de 1.000 atendimentos feitos ao mês. O ano passado, nós fechamos com, acho que quase 13.000 atendimentos realizados ao longo do ano. Então, eu tenho esse controle para poder tomar decisões, que são dados estatísticos para falar: opa, isso aqui está dando certo, isso aqui não está, e isso é importante. Então, você trabalhar com um método é necessário. Então, acho que é um pouquinho disso, por conta toda essa organização. É engraçado que o senhor no início falou que não se via numa casa muito grande, porque não. Você veio de um lugar bem pequenininho, né? E aí o importante também é dar o primeiro passo, que a espiritualidade vai dando no chão. E aí o senhor veio de uma casa bem pequenininha, e aí hoje o senhor consegue ajudar mais de 100 famílias, arrecada em mais de 2 toneladas, né, de alimento, como vocês postaram recentemente no Instagram. E para deixar aqui o pessoal também registrado, como é feito esse cadastro das famílias, como que elas podem, de certa forma, participar, também ajudarem, né, quem quiser ajudar nesse projeto social. Eu sempre digo que o trabalho social do TEA é um trabalho muito capitaneado por Pai José. Quando a gente, às vezes, faz alguns encontros ao final do ano, com as famílias, dia de Natal, dia das crianças, Pai José fala que aquela é a melhor oferenda que ele pode receber. Então, não há igual para ele. Esse trabalho social, ele é chefiado pela Mãe Ju. Ela que acompanha, ela faz o cadastro, ela conhece cada uma das famílias. Existe uma fila de espera, porque nós tivemos aqui no nosso município de Maricá um corte do benefício social que tinha. E com isso, até a pandemia eram 50 famílias. Com toda a crise que a pandemia gerou, dobrou-se para 100, do dia para a noite. E aonde que eu conseguia captar? Pelas lives. Falava, gente, ficava igual filho de cego pedindo, me ajuda, por favor, a fazer isso. E cada vez mais apareciam pessoas. Isso é ruim quando eu falo que eu não tenho como ajudar. Já aconteceram as pessoas baterem aqui no portão e a gente ajudar com o que eu tinha, porque às vezes não tinha nenhuma cesta montada. Mas a gente faz uma organização. Todas as sessões nós não cobramos nada, mas nós pedimos àqueles que podem, que contribuam com 1 quilo de alimento não perecível, que nos ajudem a divulgar o projeto, né? Porque não é só doar a cesta. A gente recebe muita coisa vencida, muita coisa estragada, e aí tem todo um trabalho semanal de alguns médiuns da casa
que vão ali, embalam tudo, têm esse cuidado, descartam o que não é possível. Eu não posso doar uma roupa rasgada, suja, mal cheirosa. Você gostaria de receber assim? É um exercício de empatia. Então, o último sábado do mês, de 8 da manhã às 10 da manhã, são entregues as mais de 100 cestas básicas às famílias que são cadastradas no projeto. É dessa maneira. Às vezes já acontece de algum assistente social que é médium da casa ir visitar alguma dessas famílias para checar. Muitas vezes a gente recebe denúncia que aquela pessoa não precisa, né, e a gente vai apertar. Acontecem inúmeras situações, né, ou situações que são muito benéficas, a pessoa fala, olha, mãe Ju, eu não preciso mais, eu consegui um emprego, pode doar minha cesta para outra pessoa. E já teve situações de pessoas que recebiam a cesta e hoje em dia ajudam. E é assim porque ninguém precisa ficar dependente de uma cesta básica. É claro que tem pessoas e pessoas, e a cada um caberá responder pela sua consciência. A gente teve fatos durante a pandemia que a prefeitura dava uma cesta básica por filho. E nós tínhamos pessoas aqui recebendo 7 cestas básicas e mais a nossa cesta básica. E a cesta básica aqui do TEA, o processo não é um processo, a mesma cesta para todo mundo. A cesta ela segue um processo equânime. Se é uma cesta montada para idosos, ela vai ter uma outra composição de uma dieta que aquela pessoa precisa, mais cálcio, mais leite. Criança, eu vou favorecer mais leite naquela cesta pela quantidade de filhos. Uma pessoa que é sozinha, ela não precisa receber uma mesma cesta que é para um casal, para uma família. Então, todo esse cuidado na montagem acontece. E aí a gente faz todo esse processo. Já tivemos ações em parceria com a prefeitura, algumas vezes do ônibus odontológico vir aqui, por meio, na época, da Secretaria de Assuntos Religiosos, vir o pessoal do CRAS, do CAPS, da área social da prefeitura para fazer um trabalho com as famílias. Então, ao longo do ano, a gente vai realizando esses trabalhos e tem outros projetos também engatilhados na área social que a gente pretende colocar em prática esse ano. Eu acho que, fazendo só um comentário desses trabalhos, também é um processo de estudo, né, que tem que ter de cada caso, do que precisa, do que não precisa, é o cuidado também. Sim. Que a gente tem com o próximo, né. Como o pai falou que tem um canal no YouTube com o nome do Tempo aqui, semanalmente está em live, dialogando sobre a banda, e mensalmente tem um encontro que o pai cantando já falado pelo pai, da série Sou Eu o Guia. Em junho o Tempo vai ter 11 atividades. Como o pai consegue auxiliar a vida pessoal como sacerdócio, né? O senhor também tem uma vida acadêmica, então o senhor já falou também que não depende do tempo, né? Você tem o seu trabalho. Como o senhor consegue conciliar tudo isso? Olha, a pergunta que eu devolveria seria para as pessoas que estão nos assistindo: como você consegue conciliar ser mulher, ter um filho e um relacionamento? Porque talvez estejam entre suas prioridades. Quando você fala assim, vou fazer academia, e você estabelece aquilo como uma prioridade, não se torna pesado. Você pode acordar às 5 da manhã e estar lá malhando, porque para você é importante. O trabalho espiritual não concorre com outras coisas, mas a nossa vida cotidiana, ela segue, ela requer ali que venhamos a trabalhar. Adoraria ter uma vida não 100% dedicada ao templo, porque eu tenho algumas necessidades, eu gosto de pensar em outros assuntos. Estudar, para mim, sempre foi algo que me chamou a atenção. Então, eu falo, tudo meu é muito agendado para eu dar conta daquilo. Então, eu tenho uma rotina que minha clínica é online, desde a pandemia, então eu deixo 2 dias e meio para clinicar, ali concentro meus atendimentos naqueles dias. 2 dias eu estou na vida acadêmica, eu estou fazendo doutorado em psicologia, que é presencial, tem que estar lá na aula. Eu moro na cidade do Rio de Janeiro, estudo e trabalho em Niterói, dando aula numa instituição e sendo estudante em outra instituição. E segunda eu estou lá no Diálogo sobre Umbanda, né, à noite, depois que eu termino meus atendimentos, e quinta-feira estou atendendo também, dando aula para o TEA a cada 15 dias, uma semana com o Pai Caetano, e por aí vai. E sexta-feira, meu compromisso com a espiritualidade na casa é de sexta a domingo.
Então, sexta eu venho para cá, chego cedo, vou fazer compras, às vezes comprar flores, abastecer, né? E venho, chego mais cedo durante a tarde. Eu tenho uma rotina, às vezes, com os médios de cuidados espirituais. Hoje à noite a gente tem atividade no TEA, que é uma mesa de umbanda que vai estar acontecendo, que é um trabalho fechado. E amanhã, apesar da sessão pública começar às 17 horas, o portão abre 16h15, mas o meu trabalho começa de manhã, acompanhando o terreiro, vendo a arrumação, se está tudo certo. A espiritualidade para chegar tem que estar tudo pronto. É igual um médico que vai entrar na sala de cirurgia, alguém tem que ter deixado limpo, alguém já tem que ter acompanhado ali os instrumentos, tudo tem que estar ok. Eu busco acompanhar para deixar tudo pronto. E aí, por volta de 1h30 da tarde, aí meio-dia abre o portão para os médicos chegarem, 1h30 começa a sessão de desenvolvimento. Todo sábado tem sessão de desenvolvimento. Quanto a essas 11 atividades que você coloca, além da disciplina para conciliar, eu monto uma agenda do ano do TEA. Os médiuns aqui recebem a agenda por quadrimestre. Então, quando foi novembro do ano passado, eles receberam a agenda até o final de abril. Março já tem até agosto e mês que vem já recebem a agenda até o final do ano, para todo mundo se organizar. O médium, quando ingressa, ele sabe quantas giras vão ter ao ano. Ele é informado, ele sabe que ele pode ter 25% de ausência, senão ele é desligado da casa. E além disso, essas atividades, elas foram surgindo pela necessidade espiritual. Eu sempre tocava gira sábado. Só que às vezes tinham pessoas, eu vou contar brevemente a história da sessão de cura. Uma vez eu fazendo um atendimento aqui durante a semana, porque não dava, às vezes eu não conseguia dar vazão e atender todo mundo no sábado, e eram poucos médiuns. E aí aconteceu que o seu Sete Flechas atendeu um caso muito grave, um caso de um abuso sexual infantil. Um menino, ele foi abusado dentro da escola. E aqui ele estava com terror noturno, ansiedade, e aí veio ele e a mãe. Ele deu as orientações espirituais, ele se volta para a cambona que estava com ele e perguntou: filha, você pode vir atender essa criança aqui toda semana? E aí ele pediu por 7 semanas que fosse atendida aquela criança na maca com reiki, que é o trabalho da sessão de cura. E ao final das 7 semanas essa criança não tinha mais terror noturno, havia voltado ao estudo, já havia suspendido as medicações. Aquela criança teve uma resposta muito positiva. E nesse ínter ele volta a perguntar àquela médium e ao companheiro dela se eles poderiam atender outras pessoas. Como se fosse, porque a sessão de cura era uma vez ao mês. Mas aquela pessoa precisava de um tratamento intensivo, não dava uma vez ao mês. E aí começa a sessão de cura. E aí a gente chega um momento que a gente decide tirar a sessão do sábado, trazer para durante a semana. Hoje, quarta-feira, são atendidas em média de 150 pessoas. Na quarta-feira, nas macas. O Anjo vem do Rio, do trabalho, direto, chega aqui, faz a sessão e por volta de 9h30 da noite ela sai daqui e volta para casa sozinha, né, para tocar a sessão. E o trabalho de terça-feira começou de forma similar. Começaram com 2 médiums, ou um médium, que hoje já não está mais no trabalho da casa, e esse médium vinha atender e 3 médiums vinham dar suporte. E ele foi tendo 1, 2, 3 hoje, é uma média de 12 médiums atendendo e uma equipe de 15, 20 pessoas dando suporte. E aí nas terças-feiras é uma consulta pré-agendada. Eu não chamo de gira, porque o que difere a consulta da terça para o trabalho do sábado, que também é uma consulta? Na terça-feira, eu tenho médiuns que são consagrados na minha corrente e que eles fazem um rodízio, cada um abre o trabalho de terça-feira, é o responsável. Todos dirigem juntos, mas um está à frente do trabalho espiritual naquele dia, que isso faz parte de desenvolver pessoas. Voltamos, a obra precisa ser perene. E aí, eles vão abrindo o trabalho. Só que quando o portão abre, os guias já estão em terra, a casa está firmada e eles já estão incorporados. Aí começa o atendimento e a gente libera o número de vagas mediante o número de médiuns de consulta. É uma média de 80 a 120 atendimentos numa terça-feira. E no sábado, o atendimento é por ordem de chegada. Você chega no portão, recebe a senha da consulta daquele dia. Nós temos hoje na consulta do TEA, eu comecei sozinho, dando consulta, hoje são 37 médiuns de aconselhamento, o que me dá um fôlego de atender até 350 pessoas com folga, dentro desse horário, para começar, para terminar, sem sacrificar
dá uma média de 8, 9 atendimentos por cada médium, sem sacrificar muito os médios. Então tem toda essa organização. Então, para quem quiser, toda terça tem consulta pré-agendada, caboclo, preto velho e uma lua cheia ao mês cigano. Toda quarta, sessão de cura aberta a todos, às 18h30. E aos sábados, 3 sábados ao mês, eventualmente 4, nós temos a sessão pública, que eu estou dirigindo a sessão pública. Um pouquinho dessa maneira que acontece o trabalho, além dos trabalhos internos, estudos. Às sextas-feiras a gente tem estudo do livro. O pessoal vai começar no final desse mês, ou ainda sobre o Céu de Aruanda, que eles vieram estudando sobre o Céu de Aruanda, Zé do Laço, e vão continuar agora com ainda o livro, ou ainda sobre o Céu de Aruanda, aí esse mês. Tem estudo, tem mesa, tem sessões de desenvolvimento, tem um pouquinho de tudo, e os cursos que acontecem aos domingos no TEA, que esses cursos nos ajudam a rentabilizar para a manutenção do templo. O templo, pessoal, ele vive da cantina, do bazar, da mensalidade. Só a mensalidade paga? Não. Só o bazar paga? Não. A soma, rifa, almoço, né, algum evento que nós venhamos a fazer para ajudar nesse processo. Então, isso tudo vai ajudando. Tem aula, a gente tem um compromisso com aula de Curimba. Todas as segundas-feiras tem aula de Curimba. Então, o curso tem duração de 6 meses. Termina uma turma, a gente emenda em outra. A próxima está começando em agosto. Então, tem esse compromisso com o conhecimento, com o cuidado. Porque não adianta eu pensar em Seus 7 Flashes falar como que eu torno essa obra perene, mas como que eu torno esse trabalho viável financeiramente. O TEA é uma empresa, é uma pessoa jurídica, sem fins lucrativos. Mas uma casa desse tamanho, ela tem uma manutenção alta. Eu brinco assim, gente, ó, a gente não passa, a gente passa bastante calor aqui, mas hoje são 60 ventiladores. E aí, assim, você tem que ter gente trabalhando aqui direto para manter a casa e a manutenção dela. Agora, para falar um pouquinho dos seus livros, antes de ir sobre o Céu de Aruanda, o senhor escreveu junto com a Tânia Durão as cartas, ciganos e os orixás. Como que surge o Felipe escritor? Aconteceu naturalmente, o pai José também já estava dando ali... Sim. Vamos lá, mais ou menos, eu acho que antes tinha o Felipe leitor. Eu, quando criança, né, eu falava que eu não gostava de ler, que às vezes aquela literatura indicada pela escola era pavorosa, não me tocava. Então eu era certo que eu não gostava de ler. Só que no ano de 1997, eu conheço um primeiro romance espírita. Eu tenho muita vontade de um dia fazer um diálogo com essa autora, mas é muito difícil conseguir chegar a ela, que é Vera Lúcia Marinzec, que escreveu a quadrilogia de Violetas da Janela. E ali eu falei, eu gosto de ler. Então, eu juntava o dinheiro da merenda para poder comprar o livro. Era para comprar um livro, para pagar a mensalidade do terreiro, para fazer minhas coisas, porque eu não tinha muito apoio familiar. Meus pais não aceitavam a religião, eu não podia contar financeiramente com eles para isso. E é isso, a leitura começou a fazer parte da minha vida, eu procurava ler. Eu morava em São Gonçalo, não tinha biblioteca, não tinha uma livraria, aí eu tinha que ir a Niterói comprar o livro, né, e não era fácil. E aí eu comecei a me tornar um leitor tão voraz e fui descobrindo outras literaturas, além dos romances espíritas, livros sobre Umbanda, Candomblé. Umbanda, gente, na década de 90, que é a época que eu comecei a ler, não tinha livros quase. Você não encontrava livros de Umbanda. Você chegava na livraria, ali tinha uma mistura de ocultismo, Umbanda, Candomblé, tudo era misturado como se fosse uma coisa só. Eu, quando ia à Bienal com a escola, ia lá no estande da Palas, que era a única editora que tinha, para poder comprar algum livro. Então isso influenciou de alguma forma. Eu chegava a planilhar os livros que eu lia, a ONU era uma média de 150. Então isso vai trazendo, eu sempre recomendo a leitura para todo mundo, que traz um repertório de palavras, traz cultura, amplia uma visão analítica, e o conhecimento ele é libertador. Então, estudar, se aprimorar a todo instante liberta. E aí, chegando sobre o Céu de Aruanda, eu acho que mais ou menos em 2014, eu abro uma pasta no computador com as iniciais do livro. Eu já sabia que era o livro, mas eu tinha dificuldade em escrever, em parar, escrever, acreditar, perguntar quem vai querer ler isso, como que vai ser, para publicar um livro, publicar um livro não é um processo barato. Toda a obra dos livros ela é revertida para o TEA, porque o nosso sonho aqui, Camila, é construir um galpão.
né? E nós temos a licença de obra, isso foi uma vitória, conseguir a permissão da prefeitura para aproveitar bem o terreno, que essa é uma área de proteção. Então, assim, foram esses desafios. E ali, Pai José já sinalizava que eu teria um compromisso de escrever um livro com ele. Essa história de Pai José psicografar, eu preciso voltar à casa da minha mãe de santo, que tinha uma sessão de mesa ao mês, e desde quando a sessão foi anunciada, no meu íntimo eu sabia que era ele que ia psicografar. E ele sempre trouxe mensagens de incentivo, alguns outros espíritos psicografavam, e aí eu sabia que ele teria, depois, né, em 2014, que havia um compromisso com ele de escrita. Então, eu acho que entre o ano de 1998 a 2006, que eu tive vivendo os exercícios de psicografia, e até alguns anos depois, antes do TEA, isso foi um treinamento para acontecer. E tem o meu amadurecimento também ali. E aí começa esse processo. E aí a Tânia, Tânia Durão, uma pessoa muito querida, ela me chamou para ministrar um curso na casa dela sobre doutrina de Umbanda. Eram pessoas que moravam no Rio e não eram de outras casas e não conseguiam vir a Maricá. E aí eu comecei, eu acho que eu dei 3 turmas em Botafogo sobre Umbanda, e turmas que foram muito valiosas, assim, muito produtivas. E ela falou: Felipe, escreve. Eu falei: não, Tânia, nada. Eu já dava doutrina de Umbanda. E ela falou: deixa eu pegar aqui o material. Ela organizou o material todo, o conhecimento de Umbanda que eu já tinha, e colocou em livro. E aí ela me mandou para eu poder aprovar. A Tânia tem uma série, que é As Cartas Ciganas, astrologia, saúde, a área jurídica, tem várias leituras que a Tânia faz. E aí, junto nessa parceria, aí eu fiz alguns arremates na escrita, nós publicamos As Cartas Ciganas e os Orixás, e fizemos um deck de cartas dos orixás. Ela teve toda a ideia das ilustrações, é uma professora, uma escritora respeitada no meio, e aí nós lançamos As Cartas Ciganas e os Orixás. E aí ali foi acho que ali tirou um pouco dessa timidez. Ali falou que é possível, tá vendo? Soltou um pouco para isso. Escrita, né? Às vezes, na área da psicologia, me convidavam para escrever. Escreve para esse blog aqui, algo desse tipo. E não adianta, pessoal, também eu adquirir o conhecimento e deixar ele parado. Conhecimento parado é igual a água parada. Vai dar mosquito, vai virar lama, vai ficar sujo. Então, como essa obra também, os livros eles surgem com o objetivo de tornar a obra perene. Porque esses livros, amanhã ou depois, quando eu não tiver... Eu espero, gente, eu lido bem com a morte. Eu não espero morrer agora. Mas eu digo que eu estou com 41 anos, e se eu tiver mais 30 e poucos anos úteis aí na Umbanda, até os 75 anos vai estar bom. E para médium de Umbanda não existe aposentadoria na minha visão. Né? O trabalho é até o final da vida. Caridade a gente está fazendo a todo momento. Eu sei que outros livros vão vir com o Pai José. Tem aí a continuação do Sob o Céu de Aruanda, um 3º livro. Tem o Pena Preta, que é uma entidade que vem se comunicando, que é um caboclo para contar a história dele. E tem um projeto que é tornar o Sou Eu é o Guia em um livro que é um diálogo entre dois sacerdotes e muitos umbandistas. Então é um pouquinho disso aí na parte literária. Você tem Zé do Laço, a consagração de um boiadeiro, tem Mariazinha, Sob o Céu de Aruanda, e agora o lançamento de Ainda Sob o Céu de Aruanda. Foram todas histórias trazidas pelo Pai José de Aruanda, né? Foi. Assim, como que acontece o processo? Ele, como meu mentor espiritual, é mais fácil eu entender o que ele está ditando, porque eu não sou um médium de psicografia no meu dia a dia como eu sou um médium de incorporação. A Umbanda, enquanto religião, ela preconiza o desenvolvimento da mediunidade de incorporação. Então, dificilmente nos terreiros é desenvolvido outras faculdades. Mas todos nós médios temos pelo menos umas 3 faculdades que são as principais. Alguns são mais intuitivos, clareaudientes, clarividentes. E aí o meu processo, a psicografia devido ao treinamento, que é um treinamento assim como um treinamento de incorporação, faz parte. E aí Pai José geralmente ele traz esse espírito acompanhado por ele. E ele vai passando história. Então dentro do meu combinado com ele, eu combino assim: Pai José, terça-feira de manhã é o dia que eu estou de folga, quarta-feira no turno da tarde. Eu vou abrindo os blocos na minha agenda com ele e sento e escrevo. Tem dias que flui 20 páginas de uma vez,
Às vezes aconteceu de eu psicografar ele falar, apaga tudo, né, apaga essas páginas que eu quero que você reescreva, que não for bom. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí também eu tenho 2 médios que, no Ainda Sob o Céu de Aruanda, eu peço para fazerem uma revisão, porque eu posso, sou falho, posso errar, e o erro é meu, não do guia, né? E aí eu peço para eles revisarem, olharem, criticarem, e aí eu vou fazendo esse processo. É claro que também tem horas que, às vezes, devido talvez à afinidade vibratória, eu note aquele guia mais presente. E é muito interessante, porque quando eu estou psicografando, não é uma coisa inconsciente, pessoal. Eu estou psicodigitando, eu estou com o meu computador aberto, eu coloco uma música para eu ouvir relaxante, me concentro e começo a escrever, a dar forma, e Pai José, muitas vezes, ele traz as cenas prontas. Horas eu vejo a cena e descrevo o que está acontecendo. E a horas é ele já com o pensamento sobreposto ao meu e vai editando e vai trazendo a mensagem que vai se construindo. Tem horas que eu falo, às vezes eu falo assim, o que vai sair daqui agora? Como que ele vai conduzir isso? E a história vai vindo e eu tenho certeza que não sou eu, que é o guia que está trabalhando. Então os livros vêm dessa maneira, alguns espíritos se aproximam por conta de eu me habituar à energia deles. Pai José, eu sei que tem alguns outros compromissos de livro, e isso é uma forma também de alcançar outras pessoas, porque a gente recebe muito feedback pela rede social dos livros, pessoas de fora do Brasil, porque é vendido às vezes em e-book ou em audiobook o livro, e as pessoas hoje estão me cobrando, não tem como fazer uma tradução para o espanhol, para as comunidades latinas, né? E eu venho conversando. Essa semana, um pai de santo que é de Chicago, eu vou fazer uma live com ele no domingo, para a casa dele, uma palestra ao vivo para quem está na casa. Ele falou, Felipe, tenta fazer inglês ou espanhol, é uma obra importante estudar, a gente só consegue os livros espíritas. E é um desafio, é um sonho, tá na caixinha de ideias, a intenção é fazer acontecer. Sob o Céu de Aruanda é um livro muito bonito, né? Acredito que não tem como a gente não ler e não se apaixonar pela falange dos espíritos velhos. E ainda sobre o Céu de Aruanda, é a continuação da vida de Rafael, que é sobre o Céu de Aruanda. Então, conta um pouquinho pra gente, um pouquinho desse lançamento. O Ainda Sob o Céu de Aruanda, né? Nós lançamos o Sob o Céu em 13 de maio e fizemos o pré-lançamento. E 5 anos depois, comemorando, lançamos o Ainda Sob o Céu de Aruanda. No Sob o Céu de Aruanda a gente fala da história do Rafael, que é um rapaz de 17 anos, que ele tem um processo de afloramento mediúnico quando ele tem o primeiro porre dele num bloco de carnaval. E aí a mediunidade aflora e aí começam os desafios dele. E a mediunidade, ela é um processo nosso de redenção. É um meio para a nossa transformação e para o nosso burilamento. E o Rafael, dentro de um processo obsessivo, ele conhece a Umbanda. E ele frequenta a assistência dessa casa, ele é tratado, e ele começa a perceber a aproximação dos guias dele, e até que ele resolve ingressar na corrente dessa casa. Depois ali de um tempo naquela assistência. Ainda Sob o Céu de Aruanda é uma continuação, mas você pode ler sem ter lido o anterior, que você consegue acompanhar. O Ainda Sob o Céu de Aruanda segue contando a história de Rafael. Rafael iniciando no primeiro dia dele no terreiro. E aí o livro vai explicando coisas do cotidiano, tanto na parte física como na parte espiritual. A Mãe de Santo, por exemplo, apresentando ele a casa de Exu. O que é a casa de Exu? E isso sendo mostrado também espiritualmente. Porque tem 2 outros personagens no livro, que é o Rafael, que é o personagem principal, mas nós temos o Pai Tomé e a Lilian. Pai Tomé é o mentor dele, é o preto velho que ele trabalha, e Lilian é a bisavó dele, que é uma protetora familiar, que acompanha essas incursões aí do Pai Tomé. E ela ela mata a nossa curiosidade no plano espiritual. Ela faz inúmeras perguntas, e essas perguntas, Rafael faz as perguntas do plano físico, né? E a Lilian faz as perguntas do plano espiritual. Então isso o Pai Tomé vai descortinando. E ali, tanto o Pai Tomé como o Pai José, né? Pai José tem um tom muito professoral, de muitas explicações, eles vão tecendo essas explicações e contando essas histórias. O livro vai abordar, além do processo de desenvolvimento mediúnico de um neófito,
vai abordar a questão de pacto de amor, obsessões acarretadas pelo uso da maconha, outros tipos de processos obsessivos. E aí o livro vem relatando essa história e surgem novos personagens no livro que principalmente vão ajudar o Rafael nesse processo de desenvolvimento. A mãe de santo do Rafael, Mãe Fátima, ela é uma personagem mais presente. Ela já estava no primeiro livro. Zé do Laço, ele ressurge nesse livro, né? Eu brinco que o Zé do Laço é um spin-off, né, ali. E aí ele ressurge agora ali como participando da história de maneira mais coadjuvante. E tem um médium que vai ser muito importante nessa obra e possivelmente na próxima, que é o médium Gilberto, que é um médium de larga experiência que vai ajudar Rafael, principalmente no processo da cambonagem, orientando, e vai também apontando, Camila, a importância de se viver o chão do terreiro. Eu sou super a favor do estudo, mas a Umbanda, ela tem um viés pé no chão prático. Você pode querer fazer todos os cursos do mundo, mas se você não viver o dia a dia do terreiro, você só vai ter teoria, e aquela teoria muitas vezes não se aplica à prática do terreiro, porque cada terreiro é uma célula. Entre o que eu digo e o que o seu pai de santo diz, fique com o que ele fala, porque ele dirige aquela comunidade daquela forma. A Umbanda, eu sempre digo que ela é uma religião, a Umbanda enquanto religião é uma árvore, né, muito frondosa, uma raiz muito forte, que tem muitos galhos, horas mais africanistas, horas mais espiritualistas, universalistas, mais crísticos, por aí vai. E nenhuma é melhor do que a outra. Todas têm a razão. Até em outros livros isso é falado. No Mariazinha, por exemplo, a Mariazinha vai visitar tipos de terreiro diferentes e para acompanhar o trabalho e ver formas de trabalho diferentes. Que hoje, gente, um guia que chega aqui, seu Sérgio Flechas, ele fala isso, que ele trabalha aqui no TEA, que tem uma forma de trabalho, mas ele chega no Omolocô, ele chega em outras umbandas mais ou menos africanizadas, e o que importa é o trabalho. Não importa se aquela é umbanda, não existe umbanda melhor do que a outra. Terreiro é coisa de pele. Você já fazer um comentário que aparece o Zé do Laço brevemente no Sob o Sol de Aruanda, né? E eu falei assim, gente, será? Então as histórias mesmo que elas se cruzam, né? Porque eu acho que acredito que isso é o mundo espiritual, né? A gente está aqui, mas no espiritual está acontecendo diversas coisas que a gente não faz a mínima ideia, né? No seu livro Sob o Céu de Aruanda, o seu Tranca-Rua das Almas explica um pouquinho o processo de incorporação, vou citar aqui um pouquinho a passagem. Abre aspas. A facilidade e a desenvoltura apresentadas pela médium durante o aconselhamento são consequências de anos de exercício mediúnico, entrosamento com a minha energia, entrega e comprometimento com a espiritualidade, fecha aspas. Diante dessa passagem, o senhor é formado em psicologia, especialista em psicologia pessoal. A sua formação, ela é capaz, de certa forma, ajudar as entidades nas consultas, já que são mais de 20 anos de Umbanda, e acredito que o senhor já tenha também um entrosamento enorme com as suas entidades. Na Umbanda eu estou há mais de 30 anos. No desenvolvimento mediúnico eu faço 29 anos que eu estou me desenvolvendo mediunicamente, porque o desenvolvimento nunca para. Seu Tranca-Rua das Almas, ele fala isso sobre Mãe Fátima no livro. Nós não estamos sendo médiuns, a maioria de nós, não pela primeira vez. Possivelmente estou sendo pela primeira vez umbandista, mas ao longo da história do ser humano, nós vemos a manifestação de espíritos desde que o mundo é mundo. Cada um dando nome, uma roupagem, uma forma, uma doutrina. Pai José, ele diz para mim que se um dia eu largar a Umbanda, ele vai seguir me acompanhando. Se eu for para o Espiritismo, ele é irmão José. Se eu for para a Igreja Evangélica, ele vai ser o Divino Espírito Santo, porque o nome para ele não importa. Pessoas que geralmente têm uma mediunidade como músculo. Eu preciso exercitar a mediunidade. Igual você vai para a academia, a mesma coisa é a mediunidade. Isso é importante. Quanto ao meu estudo, meu processo de estudo e formação, eu fiz a psicologia, a graduação, fiz a psicologia transpessoal, que é a minha área de especialização, que é uma área da psicologia que ela trabalha como hipótese a existência de uma consciência espiritual. Nós somos seres espirituais. Então, eu fui buscar uma área da psicologia que dialogasse com aquilo que eu acreditava para poder trabalhar.
Então, os meus clientes, eles se sentem, muitos não sabem que eu sou dirigente. Se a pessoa não me pesquisar, ela não vai saber. E eu não tenho por que propagandar isso, porque aquele espaço é do indivíduo. Eu não estou ali para levantar bandeiras de uma religião. Não importa que aquela pessoa seja feliz, que esteja bem. Não importa se ela é evangélica, budista, nada disso. E aí, quando eles se sentem acolhidos, porque essa abordagem acolhe a experiência transcendental, esse processo da consciência. É claro que as formações, todas as leituras que eu fiz, elas trazem repertório, um arcabouço, que aquela entidade vai decidir se ela vai usar ou não. Eu falei do atendimento de seus 7 flechas com o caso de abuso sexual. E era engraçado isso, porque a minha mediunidade ela é consciente. Eu ainda, até hoje, pessoal, eu gostaria muito de conhecer, mas eu ainda não conheci um médium inconsciente. E as pessoas acham que vai ter um apagão, algo. Mas eu não posso passar à frente do guia, é uma linha muito tênue. E ele atendendo, ele queria explicar que aquela criança precisava de um atendimento multidisciplinar. Só que eu tinha a palavra na mente, eu sabia o que ele estava falando, mas eu respeitava a forma dele se comunicar. E ele explicou para a Cambona assim, olha, esse filho precisa buscar um lugar, ele vai ser atendido, mas que ele entre numa sala, saia, vá para outra, falando com mais de um médico ali, para tratá-lo no mesmo dia, e que eles se falem para isso. Eu sabia a palavra, mas eu não interferi. A Cambona não entendeu direito, quando acabou, eu avisei a ela, quando eu desincorporei, o que ele estava falando. Ela falou, entendi, era isso então. Então eu preciso respeitar isso. É claro que o meu conhecimento da psicologia me faz ter uma leitura do ser humano, me ajuda a ter essa leitura. E eu acredito, e a espiritualidade fala isso também, que o tratamento espiritual jamais, pessoal, vai dispensar o tratamento da terra, medicamentoso. Se vocês vão numa casa e falam, deixa de tomar o remédio, corre, porque isso é charlatanismo, prática ilegal da medicina. Então a gente tem que ter esse cuidado. E como um profissional da área da saúde, eu tenho que me resguardar, porque eu não estou aqui, a Umbanda, o aconselhamento espiritual tem um efeito terapêutico, todavia não é terapia. Muitas vezes os guias recomendam que aquela pessoa busque terapia, que é uma das principais mazelas do ser humano, é a mazela emocional. E as pessoas ainda hoje têm muito preconceito de falar, você faz terapia? Psicólogo é coisa de maluco. E eu acho ótimo, porque a pessoa vai ao dentista e ela fala assim, estou com dor de dente, está doendo aqui. Mas ela tem dificuldade de falar das emoções dela. Mas na hora que chega no pé do preto velho, e aí o preto fala, chega com um jeitinho, eu brinco que o preto velho é psicólogo de pobre, né? A psicologia começou no Brasil na década de 1960, e preto velho, antes da Umbanda, já estava aí aconselhando, orientando. Mas o conhecimento ajuda sim, mas precisamos ter a maturidade de passar à frente ou não. Senão imagina um médium que é médico. Ele não pode prescrever uma medicação, porque ali ele está como médium de terreiro. E ainda mais quando profissões, como a maioria das profissões, tem uma autarquia que regula. O Conselho Regional de Psicologia, de Medicina, por aí vai. Então, favorece, mas tem que ter prudência, maturidade e cuidado. As religiões de matriz africana tradicionalmente são repassadas através da oralidade. Né? Muita coisa se perdeu durante esses anos. Hoje em dia a gente já vê mais sacerdotes publicando livros, seja contando sua própria história ou indo atrás de informações que foram esquecidas ou deixadas de lado. Qual a importância do senhor, como sacerdote, que trabalhos como esse sejam publicados? Pode refletir nas ações dos médiuns? Ela pode abrir a cabeça de muitas pessoas, porque sobre o céu de Aruanda é um livro muito didático, né? A gente tira muitas dúvidas, como o seu amigo citou, a Lilian tira as nossas dúvidas, quem está lendo, não, mas não é. E ela está ali para fazer também esse trabalho, né? Qual a importância, o senhor vê, de livros, mais livros sendo publicados? Primeiro que a gente tem que pensar que a Umbanda, enquanto religião, seguindo o anúncio do Caboclo das Sete Cruzilhadas, ela é muito recente. Ela nasce em 1908. De 8 para cá, não tem nem 120 anos nesse período, né? A gente vai fazer agora 117 anos. Isso, quando eu comparo ao catolicismo, que tem mais de 2.000 anos, assim, ainda está muito no colo a Umbanda.
muito embrionária. Então, a espiritualidade diz que tem, já nos últimos anos, vários médiuns com o compromisso de escrever. E quando a gente vem com o compromisso da escrita mediúnica, o livro não é meu, eu assino o livro, mas a obra é da espiritualidade. Se eu não aceito a obra, se eu não consigo seguir o compromisso, essa obra vai ser transferida para outro médium, porque a caridade não pode estar pautada num único indivíduo. Essa é uma questão também. Eu sou um meio, né, ali de comunicar e trazer a obra. É claro que, até mesmo na área acadêmica, quanto mais publicações você tem, mais consistência você dá a algo. E o mesmo é a Umbanda, porque ajuda a desmistificar. Uma curiosidade, o professor Dr. Maurício, ele é o coordenador do PPG da Unip, em São Paulo, na área, o programa estuda Umbanda a todo momento. E nesse estudo, a palavra, eu acho que em 2023, Camila, não, 2022, mais pesquisada no YouTube na busca foi Exu. Não foi Nossa Senhora. Então, isso é um dado, né, de estudo que ele se debruça. Ele é da área do jornalismo, da linguística, né, e ele vai estudar sobre isso. Então, isso traz uma consistência para a religião. As pessoas têm um preconceito. Uma vez passando uma situação de racismo religioso aqui no TEA, um vizinho falou para mim, não, assim, pelo que eu sei, terreiro tem que ficar num lugar mais afastado, numa roça. Falei, olha, isso era antigamente devido à perseguição. Terreiro tem que estar na rua principal. Por que eu posso passar na rua principal de Itaipuaçu e ter uma infinidade de igrejas, né? Eu perco as contas quando às vezes eu faço ali 5, 6 quilômetros da rua 1 e você não pode ter um terreiro na rua principal. O nosso terreiro, ele, graças a Deus, ele está bem localizado, né? Está na beira da praia, numa zona nobre em Itaipuaçu. Mas é difícil você ver um terreiro, mas igreja pode. Né? É claro que à medida que você e nós, dirigentes espirituais, também precisamos nos preparar para a nossa comunidade. Eu preciso falar sobre Umbanda, ocupar espaços públicos para falar, porque isso ajuda a desconstruir todos os preconceitos que tem. Então, vira e mexe, eu sou convidado para ir, teve uma conferência de diálogo interreligioso no Banco Mumbuca aqui. Eu fui lá participar, falando pela Umbanda. Pessoal, eu não respondo por toda a Umbanda, eu respondo pela minha prática umbandista. A Umbanda, diferente de outras religiões, não tem uma figura ali papal, né, por aquela religião, mas é importante. Então a leitura, o entendimento, esse descortinar é necessário. Infelizmente, ainda hoje existem dirigentes que falam não estude, não leia, não veja nada. É claro que eu sei que algumas coisas às vezes são fora de hora para os médiuns, mas assim, o médium tem na mão dele o TikTok, né? E que qualidade de informação a gente está entregando. É claro que tem muitas coisas boas e coisas muito ruins, tem o ônus e o bônus da rede social, tem o ônus e o bônus da literatura, mas é necessário. E eu creio que a Umbanda, ela vai precisar cada vez mais expandir e ocupar. Por quê? A Umbanda, enquanto religião, Camila, no final da década de 1970 e na década de 1980, a Umbanda sofre um apagão. É o período de maior evasão das pessoas da religião. Mas muito fomentado, quando o médium perguntava, mas meu pai, por que do defumador? Não, porque é assim. Quando você não explica o fundamento, quando você não acolhe, você abre lacuna para algum lugar que vá acolher. Né? E aí as religiões nessa época neopentecostais ganharam muita força. Uma teologia da prosperidade. Ainda hoje estão aí muita força, muito dinheiro, mas a Umbanda precisa desse movimento para ajudar a mostrar que a Umbanda tem fundamento. Vai querer deixar algum recado para quem está assistindo, gente? Para quem está buscando também algum livro para aprender um pouquinho mais sobre a Umbanda? Quer deixar algum recado? Vamos lá. Primeiro agradecer, Camila, pela oportunidade, a generosidade de falar sobre Umbanda. E independente se esse vídeo vai alcançar 1, 10 mil pessoas, seja lá quantos forem, que possa tocar o coração e abrir um pouco a mente das pessoas. Hoje, ninguém está aqui para ser tolerado, nós estamos para ser respeitados. Se você não concorda, se você não tem afinidade, respeite, mas não fale daquilo que você não sabe. Eu sempre digo, olha, isso aí eu não tenho vivência, não sei como que é, mas a leitura que eu tenho é essa.
Um exemplo, as pessoas pensam que Umbanda e Candomblé são a mesma coisa. Eu nunca fui um xerê de Candomblé. Eu nunca passei por um jogo de búzios no culto de nação. Então, porque nós somos religiões co-irmãs, mas somos religiões distintas. E é importante a todo adepto da religião saber distinguir o que é e o que não é a Umbanda. Só conhecendo. Porque, por exemplo, se a Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade, fazer o mal é caridade, trabalhar para a amarração é caridade, religião é uma conexão ao sagrado. Então, se eu vou a uma casa espiritual e ali se diz de Umbanda e está fazendo mal, corre, porque não é Umbanda, gente. E aí, dessa maneira, eu não sou enganado. Ninguém me pega pela minha boa fé, pela minha carência, pela minha necessidade. E isso é importante eu entender. Para quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, nossas redes sociais, Templo Espiritualista Aruanda, @Teia Aruanda no Instagram, o nome do nosso canal é o nome do templo no YouTube, e temos lá o Facebook nas redes sociais. A outra maneira é conhecer os nossos livros sobre Céu de Aruanda, Zé do Laço, Mariazinha, e ainda sobre Céu de Aruanda, que tem aí à disposição. Quem tiver interesse nos livros, entre em contato conosco, eu vou ter o prazer de fazer uma dedicatória, e nós mandamos para o Brasil todo para vocês. E venham conhecer o nosso trabalho. O TEA fica na cidade de Maricá, no distrito de Itaipuaçu, no bairro Jardim Atlântico Central. Nossas sessões de caridade, a agenda, né, como nós falamos aqui, vão ter mais de 11 atividades ao longo desse mês. E vocês são extremamente bem-vindos. E que vocês possam levar um pouquinho dessa semente da Umbanda. Pai José diz que as sementes foram lançadas. Agora, algumas vão germinar, outras não, mas que elas possam ajudar vocês a trazer mais entendimento e clareza aos seus pensamentos.